Eu sou Marta, tenho 31 anos, cuidei sozinha do meu avô em seus últimos meses de vida. Fui surpreendida com o testamento que ele deixou, enquanto meu irmão herdou uma casa de campo. Para mim, restou apenas uma vitrola velha e enferrujada. Virei piada na família, mas quando coloquei um disco para tocar, o que ouvi da vitrola mudou o curso da minha vida. Meu avô estava bastante debilitado na cama do hospital, mas ainda tinha lucidez, mesmo sem poder se mexer com tanta desenvoltura ou levantar o corpo. Ele sabia que eu estava cuidando dele naquele momento derradeiro. Com suas últimas forças, ele agradeceu. Você é uma santa, Marta. Queria viver mais, ver meus bisnetos crescerem e te darem muito trabalho. Tenha certeza de que toda essa bondade que você teve comigo vai valer a pena. Eu prometo, Marta. Essas foram suas últimas palavras antes de fechar os olhos e não abri-los mais. Tive que sair do quarto enquanto as enfermeiras faziam um trabalho necessário. Aquele foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Segurando a mão do meu avô, senti a brisa do vento e me lembrei dos momentos em que ele enfrentou o câncer pela primeira vez, mesmo após perder a esposa. Meu avô amava a vida e cantava pela casa, até arriscava alguns passos de dança ouvindo suas músicas antigas. Eu o acompanhei em todas as sessões de quimioterapia e consultas médicas, inclusive na cirurgia para retirar o tumor remanescente. A recuperação parecia um sucesso, e na festa de 80 anos do meu avô, ele demonstrou ter recuperado todas as suas forças, cantando ao som de Frank Sinatra para todos os presentes. O câncer é traiçoeiro, e 2 anos depois, uma tosse com sangue indicou que a doença havia retornado de forma agressiva, dominando os pulmões do meu avô. A batalha durou alguns meses até que uma piora obrigou o meu avô a ficar internado no hospital. Seu fim era iminente, e eu, Marta, passava todo o meu tempo livre com ele para conseguir mais momentos juntos. Decidi mudar meu trabalho de tempo integral para meio período, o que também significou ter meu salário reduzido pela metade. Já fazia meses que eu sentia dificuldades em manter as contas em dia, e o aluguel de minha casa estava atrasado em 2 meses, sabendo que, a partir do 3º mês, poderia ser despejada. Além das dificuldades financeiras, eu também estava sozinha há bastante tempo desde que o avô voltou a ficar doente. Nunca mais tive cabeça para conhecer ninguém, mas mantive tudo isso em segredo, pois sabia que meu avô se sentiria mal se soubesse que estava me dando trabalho. Naquele dia, antes que meu avô partisse desta vida, eu o observava dormindo, enquanto o celular já havia vibrado várias vezes naquela manhã. Foi então que um homem entrou apressado pela porta, pisando firme no chão, reclamando que havia me ligado várias vezes e que eu não sabia atender o telefone. Era Fabrício, meu irmão. Vovô está dormindo, tenho um pouco de noção, estamos em um hospital, Fabrício. Eu respondi, tentando acalmar a situação. Fabrício olhou para seu avô com total indiferença e perguntou sobre o testamento. Queria saber se podia contar com a herança. Não é hora de pensar nisso, Fabrício. O vovô vai sair dessa, eu disse, mas ele insistiu. Resolvi levá-lo para fora do quarto e impedir que incomodasse mais enquanto eu cuidava do vovô. Você deveria ser mais agradecido, irmão. Infelizmente, não posso fazer muito por ele, respondi, enquanto ele continuava mais preocupado com seu celular do que com o avô. Pediu que eu verificasse se o avô mencionara algo sobre a herança. Ele disse que estava ficando sem paciência. Meu irmão, Fabrício, sabia que o avô não deixaria nenhum de nós desamparados. A família não era milionária, mas ele tinha posses suficientes para que pudéssemos ter algum patrimônio. 2 dias após a visita de Fabrício, vovô acordou e sentiu a minha presença e também da morte chegando. Então, proferiu suas últimas palavras e deixou essa existência. O velório foi muito tranquilo e bonito, alguns parentes menos próximos compareceram e tentaram me consolar. Fabrício tentava parecer triste, mas em momento algum me abraçou.
Toda vez que tentava conversar, era para falar de coisas práticas e nunca para consolar-me. Após o enterro, ele perguntou se eu já sabia o que ia fazer com minha parte. Indignada, olhei para ele e o deixei falando sozinho. Nos dias seguintes, chorei um pouquinho toda a manhã. Tinha passado muito tempo cuidando do avô e agora tinha que criar uma nova rotina que não envolvesse a pessoa mais importante de minha vida. O período de luto foi quebrado pela ligação do Sr. Humberto, um advogado do meu avô. Em 2 dias, o testamento do falecido dono seria aberto, e eu tinha que comparecer em seu escritório junto com meu irmão. A notícia deixou Fabrício empolgado como ele não ficava há anos. No dia combinado, nos encontramos na sala de Humberto, em um prédio alto e sofisticado no centro da cidade. O advogado abriu os papéis e leu em voz alta as últimas vontades de nosso avô Fábio, para Fabrício. Ele deixava uma pequena casa de campo que tinha pertencido aos nossos bisavós. Ela não devia estar bem conservada, mas ele sabia que poderia demoli-la e vender o terreno por 80 milhões. Além disso, ele esperava que muitos itens de valor, como obras de arte, estivessem esquecidos na casa. Nós nunca soube da existência daquela casa antes, e aquilo foi uma surpresa enorme para mim. Minha felicidade era tamanha que nem esperei o senhor advogado terminar de ler o documento e fui logo me servindo de uma dose de uísque para comemorar. O advogado ficou levemente chocado com minha empolgação, mas continuou seu trabalho, anunciando que eu ficaria apenas com 2 itens, e uma vitrola antiga e um disco de vinil. Marta não sabia se tinha entendido bem e pediu para o advogado repetir. Ele disse que ela havia entendido perfeitamente, não havia erro nenhum, e que Fábio tinha deixado para ela uma vitrola antiga que tinha vindo de Viena. Marta sabia que o avô, em seus melhores anos, amava ouvir canções naquele aparelho. Era nele que ele via suas óperas e ouvia seus discos de jazz, mas não entendia por que tinha ficado apenas com essa peça e mais nada. Desculpe não poder responder a sua pergunta, senhorita Marta, mas Fábio não deixou mais nenhuma instrução. A casa de campo é para o senhor Fabrício, e para você, a vitrola austríaca, encerrou o advogado. Na saída, Fabrício tentou me consolar, dizendo que a vitrola devia valer alguma coisa para colecionadores. Marta não sabia se valia tanto quanto uma casa, mas sabia que era uma peça muito adorada pelo avô em vida, e não tinha certeza se a vontade dele era que ela vendesse um aparelho depois de tanto tempo perdendo dias de trabalho para cuidar dele. Você agora deve odiar o velho, não é mesmo? Disse o irmão. Eu não gostei nem um pouco do comentário dele. Fabrício, o mínimo que eu podia fazer era cuidar da pessoa que cuidou de mim também. Eu não queria uma casa como recompensa, disse, deixando claro mais uma vez que amava o avô de verdade. Ah, tá bom, então vamos cuidando do velho para acabar com uma vitrola velha, finalizou ele. Olhei para cima, como se buscasse uma resposta, mas eu não sabia nem por onde começar a entender aquilo. Eu não sei por que ele me deixou essa herança, respondi, mas eu aceito a vontade do vovô. Eu acho bom que você tenha ficado com a casa de campo, vai servir para alavancar seus negócios e para você perceber que o vovô se importava com você, mesmo que você nunca tenha se importado com ele. Fabrício, por sua vez, disse que não ficaria com a casa de campo. Seu plano era demolir tudo e vender o terreno. Provavelmente vai render uma boa grana, e eu posso te dar uma parte como consolo pelo velho ter deixado esse toca-discos inútil dele. O que acha? Marta não esperava essa atitude do irmão e ficou feliz. Aquilo realmente poderia ajudá-la a pagar os aluguéis atrasados e organizar sua vida financeira novamente. Quando agradeci e concordei com ele, Fabrício soltou uma gargalhada debochada. Você achou que eu estava falando sério? Família, negócios à parte, irmã. Faremos a vontade do vovô, senão teremos que dividir a vitrola enferrujada também, finalizou ele sarcasticamente enquanto saía do prédio. Fiquei parada olhando o Fabrício. Rir idiota. Disse ao sair logo atrás. Naquele momento,
se o jovem empresário soubesse que dividir a vitrola seria uma excelente jogada, ele não teria sido tão sarcástico. Naquela noite, em minha casa, me sentei na sala e fiquei olhando para a minha herança. Por que vovô tinha deixado a casa para o Fabrício e por que apenas uma vitrola e disco para mim? Pensei se talvez aquela vitrola escondesse alguma pista, uma mensagem ou um significado especial para ele. Lembranças invadiram minha mente, como uma noite agradável com vovô, em que ele contava inúmeras histórias para mim enquanto tomávamos café. Mas, no fundo, eu sabia que a verdadeira riqueza que ele me deixou foi o amor e os momentos preciosos que compartilhamos juntos. E isso, nenhuma herança material poderia substituir. Para mim, a ligação do vovô com aquela vitrola e o disco era realmente especial. Lembrar do homem que me criou me fez mal, e fiquei emocionada, com lágrimas nos olhos, sentindo falta dele. Decidi então manter a vitrola na sala, acreditando que assim lembraria do vovô todos os dias quando circulasse pela casa. Pensei em ouvir o disco que estava junto do aparelho, mas não me sentia pronta para isso. Se aquilo era mesmo um sinal, eu precisava desvendar o que ele queria me dizer agora. Resolvi, então, ouvir o disco. Abri o desgastado encarte do vinil para retirá-lo e, para minha surpresa, um envelope caiu e bateu em meus pés. Curiosíssima, o abri e encontrei uma carta escrita com a letra do vovô. A história ali nunca tinha chegado ao meu conhecimento. Querida Marta, como eu poderia deixar uma tarde de música sem uma das minhas histórias favoritas? Você sempre adorou ouvi-las ao longo dos meses que estivemos juntos. Pois bem, essa história é sobre a quantidade de vezes em que a vitrola tocou uma valsa específica, uma valsa que marcou momentos importantes em minha vida. Essa valsa foi executada na noite em que fui apresentado à jovem Raquel. Eu a amava desde o primeiro momento em que a vi, mas sabia que nosso amor seria um desafio, pois a família dela era muito tradicional e planejava um casamento com algum jovem do mesmo nível social que o deles. Quando os pais de Raquel ficaram sabendo de nosso romance escondido, exigiram que a filha se concentrasse apenas nos estudos. Mas Raquel já me amava e decidiu desafiar os pais. No final daquele ano, fui aceito em uma excelente universidade americana, e os pais dela resolveram dar um voto de confiança em mim. Quando me formei, já trabalhava em uma firma de engenharia. E foi ao som daquela valsa específica que tocava na vitrola que fizemos o nosso noivado. Ela foi repetida no dia do nosso casamento, e ao som dela, eu e Raquel fizemos a tradicional dança dos noivos. A carta do avô chegava ao fim, contando que, desde a morte de Raquel, minha avó, a vitrola estava guardada, junto com todas as lembranças que ela representava para mim. E agora, Marta, ela é sua. Espero que ela traga alegria e boas lembranças para você também, assim como trouxe para mim. Com amor, seu avô, Fábio. Aquelas palavras me emocionaram profundamente, e senti que meu avô continuava a me presentear, mesmo depois de partir. Guardei a carta com carinho, junto ao disco e à vitrola, e soube que aquela herança valiosa era muito mais do que apenas objetos. Era o legado de amor e carinho que meu avô deixava para mim, e eu me sentia profundamente grata por tê-lo tido em minha vida. Faça a valsa tocar mais uma vez, e a riqueza também chegará para você. Marta leu essas palavras com emoção, mas algo não estava certo. Ela se lembrava de ter ouvido o avô usando a vitrola 3 semanas antes de ser internado. Será que alguém havia danificado o aparelho? Ter encontrado aquela carta parecia mais uma pista. Decidi investigar o que o vovô queria dizer com a faça a valsa tocar e a riqueza chegará. Sem perder mais tempo, procurei na internet alguém que pudesse consertar o equipamento. Encontrei um especialista na cidade e, imediatamente, telefonei para ele. O homem era um jovem colecionador de vitrolas, então pensei que seria a pessoa certa para o trabalho. Assim que ele chegou, começou a trabalhar com delicadeza, retirando os parafusos enferrujados um a um. Ao arrancar o tampo da vitrola, algo inacreditável aconteceu.
Uma série de joias deslizou sobre sua bancada de trabalho. Fiquei de queixo caído, paralisada por alguns segundos. Aquilo que estava vendo pareciam ser peças caríssimas e históricas. Junto das joias, havia um pequeno bilhete. Nele, o vovô agradecia ao advogado Humberto por ter incluído aquelas preciosidades na vitrola, juntamente com a carta. Ele sabia que eu encontraria tudo e que seguiria a sua mensagem. Naquele momento, compreendi a verdadeira riqueza que o avô queria me deixar. Não eram apenas bens materiais, mas sim as memórias, o amor e a cumplicidade que compartilhamos durante tantos momentos felizes com aquela vitrola. Grata pelo presente emocionante que o vovô me deixou, eu soube que a riqueza que realmente importava estava no valor das experiências vividas e dos laços construídos ao longo dos anos. Com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão, guardei as joias com carinho, juntamente com a carta e a vitrola, que agora ganhavam um significado ainda mais especial. Ter participado daquela pequena caça ao tesouro foi emocionante. Agora, essas joias são minhas. Marta já estava com os olhos marejados e uma mão na boca. Ela nunca soube como a família de sua avó era rica, mas o que a impressionava era o amor genuíno que seu avô demonstrava pela esposa. O especialista não sabia o que fazer, nunca tinha visto tantas pedras preciosas juntas. Ao finalizar a leitura da carta, minhas emoções estavam à flor da pele. Já sei que não vou viver o suficiente para conhecer os seus filhos, mas ficaria muito agradecido se você pudesse compartilhar com eles as nossas histórias, com amor. Vovô Fábio. Recolhi as joias e a antiga vitrola e voltei para meu carro. O jovem especialista ficou decepcionado, mas dentro do carro, eu chorava e não conseguia dirigir. Era muita coisa para processar de uma vez. Nem em 1000 anos eu teria achado possível que meu avô fizesse uma armação daquele tipo. Nos dias seguintes, tentei gerir tudo o que tinha acontecido e resolvi vender algumas joias para ter algum dinheiro e acertar minha vida e para consertar a vitrola. A valsa trazia lembranças boas e vivas do meu avô. Enquanto a música tocava, preenchendo o espaço ao meu redor, olhei para o céu e agradeci em silêncio. Afinal, meu avô tinha encontrado uma maneira especial de me deixar um legado de amor e riqueza verdadeira. Essa história nos faz perceber, com profunda emoção, que a vida é um mosaico de momentos únicos e singulares. Nessa jornada, descobrimos que a verdadeira riqueza reside no amor e na valorização das pessoas que caminham ao nosso lado. É o afeto que preenche nossos corações e torna a vida plena de significado. Se você gostou dessa história, deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço!